Pessoal, continuando aí, eu vou falar um pouco sobre função seno aqui, função cosseno, né? Então, a função seno, né? Vamos pensar na ideia da função seno, então. Ela seria alguma coisa do tipo f de x é igual a seno de x, certo? E aí a gente atribui o ângulo ao lugar do x, faz a conta e consegue descobrir o valor de seno. Assim sendo, a gente pode afirmar o seguinte: o domínio da função seno, ou seja, os valores que eu posso substituir no lugar do x, na verdade são quaisquer números reais. Então, o domínio da função é o conjunto dos números reais, né? Eu posso substituir no lugar do seno qualquer valor. Porém, como a gente já sabe, a imagem, ou seja, o resultado que você vai encontrar, sempre é um valor que está entre -1 e 1. Né? Até lembra, como referência, a gente usa a circunferência trigonométrica para falar dos valores de seno. Lembrando que o valor de seno é sempre associado ao valor do eixo y, certo? Então, se você pegar a circunferência trigonométrica aqui, ó, vamos falar só do seno, só do valor do y. Para esse ponto aqui, o valor de y dele é 0. Esse ponto aqui, o valor de y dele é 1. Esse ponto aqui, o valor de y dele é 0. Lembrando que esse ponto e esse ponto, como estão sobre o eixo x, eles têm valor de y igual a 0. E esse ponto aqui em relação ao y tem -1, né, de valor. Então, eu vou pegar aqueles ângulos que a gente já calculou, que são o 0 grau, né, o 90 grau, que também pode ser escrito como π sobre 2. Muitas vezes ele vem escrito como π sobre 2. Lembrando que em termos de unidade de medida, o π radianos ele equivale a 180 graus. Então, 180 dividido por 2 dá 90. Ó. O 180 graus, que é a mesma coisa que π. O 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2. E o 360 graus, que é a mesma coisa que o 2π. Ó. Então, se você pegar aqui ó, o plano cartesiano para montar o gráfico da função seno, a gente vai ter o seguinte, ó, esse primeiro ponto aqui no eixo x, né, que é o que eu coloco aqui dentro, é o ângulo zero. E a gente pode ver que no ângulo zero, que é esse ponto, o valor de y dele também é zero, ou seja, o valor de seno é zero. Então, o ponto está aqui mesmo, ó, certo? Vou pegar esse ponto aqui, ó, que é o π sobre 2 ou 90 graus. Vou marcar aqui, ó, π sobre 2 ou 90 graus. Vou colocar π sobre 2 que é mais fácil para colocar aqui. O valor de seno é o valor de y, e o valor de y é 1, ou seja, quando o ângulo, ou seja, quando o seno estiver sendo calculado a partir do π sobre 2, o resultado é 1. Então ele vai passar aqui em cima o ângulo. Ó. Próximo ponto que eu vou pegar é esse que está aqui, ó, 180 graus ou π. Né? Esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, o valor de y, ou seja, o valor de seno é 0. Então ele está sobre o eixo x aqui, ó. Vai passar nesse cara aqui que é o π. Né? Vou pegar o próximo ângulo aqui, ó, 3π sobre 2. Né? Se eu pegar o 3π sobre 2, é esse ponto que está aqui. O seno de 3π sobre 2, ou seja, o seu valor de y é -1. Então, a gente tem um ponto que está aqui embaixo, ó, né, que é o -1. E assim vai. Então, o gráfico da função seno, ele é um gráfico de uma coisa que vai ficar oscilando aqui. Ó, assim, vai continuar oscilando para o lado de lá, assim como também ele vem oscilando para o lado de cá. Sempre com maior valor 1, menor valor -1. Isso aí é a função seno. A função cosseno é bem parecida, né? Se você pegar a função cosseno, né? Ela é escrita assim, ó, f de x igual a cosseno de x. Eu posso atribuir, então, à função cosseno qualquer ângulo aqui dentro. Então, o domínio, os valores que eu uso no lugar do x, eles podem ser quaisquer números reais. A imagem, ou seja, o resultado que eu vou encontrar quando eu calcular o cosseno, sempre vai ser um número entre -1 e 1. Até porque, olha, a ideia de trigonometria para seno e cosseno ela é vista na circunferência trigonométrica de raio 1, ou seja, o maior valor é 1. O cosseno é sempre o valor associado ao eixo x. Né? Olha, esse ponto aqui ele vale em relação ao eixo x 1. Esse ponto aqui vale em relação ao eixo x 0, porque está sobre o eixo y. Né? Esse ponto aqui vale em relação ao eixo x -1. Esse ponto aqui vale em relação ao eixo x
0, porque está sobre o eixo y. Todo ponto sobre o eixo y tem coordenada x igual a 0. Então, esses aqui são os valores de x, ou seja, são os valores de cosseno. Então, para montar o gráfico do cosseno, a gente pensa assim, ó. Vamos começar aqui com 0, que é esse ponto aqui, ó. No 0 grau, quanto que vale o cosseno? Aqui, ó, o cosseno vale 1, então ele vai começar aqui em cima no ponto 1, ó. Vou pegar o próximo ponto, que é esse aqui, ó, 90 graus, ou π sobre 2. Qual que é o valor do cosseno? Ou seja, qual que é o valor do x? A gente viu que é 0, então ele vai passar aqui no ponto 0. Vou pegar o próximo ponto aqui, sendo esse cara aqui, ó, que é o 90, ou π. Quanto que vale o x nesse ponto? Ó, a gente colocou aqui, ó, menos 1. Então, ele vale menos 1. Então, tá aqui, ó, menos 1. É esse ponto aqui, quando o x for igual a π. O próximo, 3π sobre 2, que eu vou pegar aqui, esse ponto aqui de baixo, ó. O cosseno no 3π sobre 2, ou seja, no 270 graus, é 0. Então, é esse ponto aqui. E aí a gente vai perceber que a função cosseno tem esse comportamento aqui, ó. Vai bater aqui, depois vai bater aqui, vai ficar fazendo o mesmo comportamento da função seno, só deslocando um pouquinho, né? Passando sempre no máximo no ponto 1 e no mínimo no ponto menos 1. Então, esse é o valor do cosseno aí. As funções secante, cossecante e tangente e cotangente, elas dependem, né, de um estudo lá na disciplina de cálculo 1 para o entendimento do seu gráfico, que é a ideia de limites infinitos. Como eu ainda não passei na disciplina, eu não vou trabalhar aqui agora não. Outra coisa que eu quero falar sobre ela aqui, que eu acho extremamente importante, que muitos alunos nunca ouviram falar, são as funções trigonométricas inversa. Então, muita gente nunca ouviu falar sobre isso aqui, ó. Y igual a arc seno de x, y igual a arc cosseno de x, y igual a arc tangente de x e assim por diante. Esse arc que aparece, que vocês vão ver aí na disciplina de cálculo 1. Às vezes, você nunca ouviu falar dessa forma, mas com certeza no ensino médio você já ouviu falar sobre a ideia do que isso aqui representa. Como a gente trabalha aí na matemática de forma geral, a gente sempre trabalha a questão das operações inversas. Por exemplo, se você está trabalhando aqui, ó, x mais 3 igual a 5. Por mais que o seu professor falou lá no ensino médio que o 3 que estava somando passa para o outro lado subtraindo, o que tem aqui é uma ideia de operações inversas. Por quê? Porque o inverso da adição é a subtração. Da mesma forma, ó, 3x igual a 6. Você fala que o x é igual a 6 dividido por 3. Então, o 3 que estava multiplicando, você fala que passa ele para lá dividindo. Mas por que você fala isso? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Pensando em funções trigonométricas, funciona assim, ó. A gente está acostumado lá no ensino médio a trabalhar com algumas coisas assim, ó. O professor fala, qual é o seno de 30 graus? Aí você vai pensar, lembrar lá dos ângulos notáveis e vai dar a resposta. O seno de 30 graus é meio. Aí no outro exercício, qual é o cosseno de 45 graus? Então ele te dá o ângulo e pergunta qual é o resultado da função seno, função cosseno ou outra função trigonométrica qualquer. E aí você vai fazer a associação. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Só que existe um outro tipo de exercício que com certeza o professor deu para você lá no ensino básico, que é esse aqui, ó. É pensar qual é o ângulo cujo seno é igual a, por exemplo, raiz de 3 sobre 2. Então, aí você tem que ficar pensando. Aí, geralmente, a gente recorre lá à tabela de ângulos notáveis. E ao recorrer a essa tabela de ângulos notáveis, até coloquei ela aqui, você vai falar o seguinte, ó, o x é igual... Aí você vai ver aqui, ó, quem é que tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2? O seno igual a raiz de 3 sobre 2 é o 60. Então, você vai falar que a resposta é x igual a 60 graus. Então, o que você fez aqui agora, sem saber, foi calcular a função inversa do seno. Vamos pensar o seguinte, ó, vou pegar essa expressão aqui e vou copiar ela aqui embaixo. Né? Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Né? Lembra o seguinte, olha só, vou voltar no slide anterior. Eu quero achar o valor de x. Né? Nesses exemplos anteriores aqui, ó, o mais 3 eu passei para lá como menos 3, porque o inverso do mais é o menos.
O 3 multiplicando, eu passei para lá dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Eu fiz isso de tal forma a deixar o x sozinho, né? Nesse sentido, né, vamos pensar nessa função aqui. Como que seria deixar o x sozinho aqui? Então, nessa ideia de passar para o outro lado na operação inversa, aqui eu tenho seno. Como que eu passo seno para cá na ideia de operação inversa? Você escreve como arc seno de raiz de 3 sobre 2. Quando você falou que o x é igual a 60 graus, o que você fez foi resolver isso aqui, ó, né? Então, arcseno é você operar de forma inversa da função seno. Então, eu vou escrever aqui de novo, olha só. Vou colocar a tabela até aqui de ângulos notáveis, porque a gente vai precisar dela, mas vou colocar aqui a ideia de operação inversa. Olha só, quando eu pergunto para você assim, ó, cosseno de x é igual a 45, não, deixa eu mudar aqui. É igual a raiz de 2 sobre 2. E te pergunto qual é o valor de x, né? Qual é o valor de x? Então, basicamente, o que você está fazendo é pegando o cosseno e jogando para cá com uma operação inversa. O inverso do cosseno é arccosseno de raiz de 2 sobre 2. Assim como o inverso do seno é arcseno. O inverso da tangente, arctangente. A gente não escreve, às vezes, essa linha. O professor lá no ensino básico não escreveu essa linha. Ele já colocou a resposta. A resposta foi pensar de que forma? Qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? O cosseno é raiz de 2 sobre 2 para o ângulo de 45 graus. Mas o que você fez foi isso aqui, ó. Então, nada mais é do que a palavra arc associada a uma função trigonométrica pensar no inverso. Pensando assim, uma função trigonométrica, a operação, né, que a gente trabalha nela de forma geral é assim, ó. Tangente, eu falo tangente de 60 graus, ou seja, eu te dou o ângulo, geralmente, e te pergunto qual é a resposta. E aí você vai fazer contas e vai descobrir que a tangente do 60 é raiz de 3. Na função arc é o contrário. Eu te dou a resposta e pergunto qual é o ângulo, né? Qual é o ângulo? Qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Aí tem uma forma diferente de escrever isso aqui, que é perguntando assim, ó, qual é o ângulo cuja tangente dá 1? É a mesma coisa escrita de uma forma diferente. É escrever esse tangente do lado de cá como arctangente. Então, qual é o ângulo cuja tangente dá 1? Aí eu vou lá, a tangente vai dar 1 para o ângulo de 45 graus, ou seja, x é igual a 45 graus. Então, toda vez que você estiver fazendo algum exercício, por exemplo, lá na parte de derivada, você vai aprender a regra de derivada dessa função aqui, ó, y igual a arcseno de x. Você vai aprender a regra de derivada disso aqui. Mas o que eu quero que você entenda quando isso aqui aparecer lá? Quando aparecer arcseno, você tem que lembrar que arcseno é o inverso de seno. É isso que você tem que lembrar. É o inverso de seno. E o que é que isso significa? Que na função seno, eu te dou o ângulo para você descobrir o resultado. Na função inversa do arcseno, eu te dou o resultado para você me determinar qual é o ângulo. É só essa diferença. Na função trigonométrica, coloca aqui dentro o ângulo. E você determina que o seno do 30 é meio. E aí você me dá a resposta como número. Na função arcseno, eu te dou o número e pergunto qual é o ângulo. Qual é o ângulo cujo seno dá meio? Aí você vai me dar a resposta como 30. É só isso. Arc associado a seno. Arc associado a cosseno, né? Arc associado a qualquer função trigonométrica, né? Como está aqui, ó, é sempre a ideia da função inversa. Então, nessa função aqui, eu vou jogar aqui dentro número e você vai me dar a resposta como ângulo, né? Eu vou jogar aqui dentro do cosseno número,
né? Porque você está calculando o inverso. Então, eu jogo o número e a resposta é gerada em ângulo. Mas a associação que você vai fazer é sempre usando os mesmos valores que você já tinha, que são esses ângulos notáveis, aqueles ângulos que a gente viu lá na outra parte. Por exemplo, a gente viu lá na outra parte que o seno, o cosseno de 0 graus é 1. A gente viu que o cosseno de 0 graus é 1. Se eu perguntar qual é o arco cosseno de 1, eu estou te perguntando qual é o ângulo cujo cosseno vai dar 1. Você já sabe que a resposta é 0 graus. Então, olha a diferença. Na função trigonométrica, eu te dou o ângulo, você me dá a resposta. Na função inversa, eu te dou a resposta, você me dá o ângulo. Então, o arco é uma ideia na função trigonométrica de operação inversa.